não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram, aleluia, com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder, aleluia, não tem poder a segunda morte, mas será aleluia, sacerdote diante de Deus, de Cristo, do reinado, reinarão com ele 1000 anos, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus, ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Deus trouxe meu coração, aleluia, para trazer esta palavra à igreja. E quero que a igreja fique bem atenta a escutar essa mensagem, a qual o Senhor falou conosco. Amém? Aleluia. O Senhor é maravilhoso, igreja, e Ele está preparando o povo. Aleluia. Ele está, aleluia, preparando o povo para morar no céu de glória. Que nós venhamos ser esse povo fiel ao Senhor. Que nós viemos tirar tudo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que impede de você entrar nas mansões celestiais do Senhor. Porque, aleluia, que vão ficar, aleluia, aqui na terra, aleluia, Jesus, santo é teu nome, glória a Deus. E vi, aleluia, descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e grande a cadeia nas suas mãos. Aleluia. O Senhor, Ele deu ordem ao anjo para prender Satanás por 1000 anos. Aleluia. E ele vai ser solto. Aleluia. Por pouco tempo. E aqueles que não foram encontrados no livro da vida, a qual o Senhor escreve o seu nome, aqueles que não foram achados, vai descer para o abismo mais profundo, junto com Satanás. Porque na Bíblia está escrito: aquele que não foi encontrado no livro da vida será condenado. Então, que nós viemos estar fazendo a boa obra do Senhor, porque o livro, aleluia, está aberto. Nós somos o livro, e cada obra que nós faz é anotado. Tudo que nós fazemos nesta terra é anotado. Mas quando chegar o grande dia, Deus vai julgar pela obra. Aleluia. Deus, Ele vai julgar pela obra. Por quê? Porque, aleluia, tudo que nós fizemos aqui está sendo anotado. Escute isso, não esqueça. Tudo que você fizer, aleluia, na obra, Deus está anotando. Aleluia. Todos os seus passos tem um anjo escrevendo a minha obra e a sua obra. E aqueles que não foram encontrados no livro, aleluia, ai daqueles que não foram encontrados. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que o diabo, Satanás, aleluia, amarrou, aleluia, por 1000 anos. Porque Satanás, ele é um enganador. Aleluia, ele engana as nações. Se as nações não tiver, aleluia, clamando a um Deus vivo, por isso que a própria palavra do Senhor diz, aleluia, bendito é as nações cujo Deus é o Senhor. Porque se nós não clamarmos a Deus, nós certamente seremos devorados pelo enganador. Mas Jesus, aleluia, Ele veio nesta terra, aleluia, para o arrependimento. Naquela época, a
mas Ele vai vir como juiz, e Ele vai julgar as obras. Aleluia. Nenhum, aleluia, dos juízes será capaz de julgar como Jesus vai julgar. Aleluia. Porque não há corrupção, não vai ter corrupção, porque Jesus, Ele não se corrompe. Aleluia. E não vai ter, ai, eu fiz isso e aquilo, mas está tudo anotado, se você fez ou não fez. Então por isso que a própria palavra de Deus diz que nós viemos estar de pé, avante, aleluia, sermos guerreiros, porque se nós formos covardes, nós não entraremos no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Quero continuar aqui, aleluia, aleluia. Jesus lançou no abismo e ali encerrou, põe um selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos acabem, e depois importa que seja solto por pouco tempo. Aleluia. Deus, ele tem tudo, aleluia, no seu tempo. Tudo vai chegar a hora. Aleluia. Deus, ele não falha, e Ele não comete erros. Nós achamos que estamos enganando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, mas Deus, Ele conhece quem faz e quem não faz para o reino de Deus. Por que Deus está mandando eu falar isso? Porque Ele conhece a minha vida. Ele sabe como trabalhar na minha vida, porque Deus, Ele é onisciente e presente, Ele é o primeiro e o último. Então, se nós queremos verdadeiramente viver a palavra do Senhor como é para ser, nós não vamos ser enganados, porque vai vir as tentações, vai vir, aleluia, mas você está preparado. As coisas que estão acontecendo, aleluia. E aqui no 4, aleluia, diz: e vi num trono assentados-se sobre ele aqueles quem foi dado o poder de julgar. Jesus foi dado o poder, Deus deu o poder para Jesus julgar, mas Ele é o nosso advogado. Por isso, aleluia, que nós estamos escritos no livro da vida, a qual o Senhor vai apresentar a Deus. Então, temos que estar, aleluia, fazendo as boas obras, aleluia. E vi almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pelas palavras de Deus. Aleluia. Os profetas, eles morreram por a obra do Senhor, foram degolados, aleluia, foram comidos por leões pela palavra do Senhor. Até esta palavra chegar a nós, foi muito sangue derramado. Então por isso que nós temos que valorizar a palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração, para nós não ser enganados com as coisas deste mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na sua mão, e viveram aleluia, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Deus, aleluia, Jesus, Ele fala, né, da sua, que vai acontecer o sinal da besta, se vai ser na testa ou na mão. Mas Jesus, Ele fala para nós mesmos que é crente, não receber o sinal.
para nós não ser enganados com o sinal. Mas o sinal é não se prostrar diante dos ídolos, ao qual muitos estão sendo enganados nas redes sociais, seguidores, adorando ídolos. Então, não deixe se enganar, aleluia. Deus está falando, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bem-aventurado o santo que não, aleluia, que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas será sacerdote de Deus e de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Temos, aleluia, que fazer a vontade de Cristo. Se for possível, de levar mensagem a 4 cantos desta cidade, vamos levar sim, porque nós juntos somos a noiva do Cordeiro. Jesus vai vir buscar a noiva. A noiva, aleluia, tem que estar preparada, não pode estar dormindo, porque, aleluia, muitos estão se acovardando, não estão, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Muitos estão escandalizando a obra de Cristo. De que maneira? Dando falsos testemunhos, aleluia, fazendo, aleluia, aquilo que não era para ser feito. Mas se Deus, Ele vê lá do alto tudo aquilo que está acontecendo, aleluia, pastores sendo escandalizados aí, sendo escandalizando a obra, aleluia, levitas escandalizando a obra do Senhor. Mas Deus, tudo tem um preço a pagar. Deus, Ele dá uma chance para você, aleluia, eu se arrepender. E muitos, aleluia, não vai abrir a boca para dizer: eu não tive chance. Você teve chance, nós temos chance. Enquanto a vida há esperança, nunca esqueça disso, aleluia. E aqui no 7, aleluia, glória a Deus.